Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente nem sabe que existe, que é o visagismo dentro da parte orofacial, né? E quando eu falo sobre o visagismo nos meus cursos, porque hoje eu tenho dado muito mais curso para a área da beleza relacionada a cabelo, maquiagem. E quando eu falo sobre os dentes, as pessoas se surpreendem, como se o dente não fizesse parte dessa composição toda. Então, hoje eu trouxe uma pessoa especialista para falar sobre esse tema. Ele é protético, né? Mas eu vou deixar ele se apresentar. Ele é super entendido do tema, então vai ser uma troca muito bacana. Eu vou colocar aqui nos comentários o link pro nosso... Voltei. Eu vou colocar aqui nos comentários. Ué, não tá ainda. Deixa eu ver o que eu tô fazendo de... Vamos ver. Não tô conseguindo colocar o link do grupo. Boa tarde, Lu. Você consegue colocar pra mim, Lu, o link? Já vou chamar você, Li. Eu já vou chamar você, Li, pro nosso café. Flores, já vou pegar a sua solicitação aqui. Quero só colocar aqui pra gente um link, pessoal, que é do grupo de WhatsApp para publicação de todas as lives que a gente tem feito. Então, quem quiser participar dessas lives, entender um pouquinho mais sobre todo esse conteúdo que a gente está trazendo de visagismo, tem esse grupo de WhatsApp. E tô tentando colocar o link e não estou conseguindo. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Olha, consegui. Tive que fazer de um outro jeito aqui. Oi, Bru. Fixar. Então, ó, gente, tá fixado aí o link do grupo de WhatsApp pra falar sobre as lives, tá bom? Que a gente faz toda semana sobre o visagismo. Vou chamar o Flores pra entrar com a gente. Bora lá. Vamos ver se o Flores entra. Aí. Cadê você? Carregando. Tá carregando. Oi, Marcos. Gente, eu vou cumprimentando. Oi, Carlos. Eu vou cumprimentando as pessoas agora, porque depois eu me perco completamente e fico totalmente entretida na live e não consigo interagir, pessoal. Oi, gente. Oi, Fabiana, Gabriela, Adela. Cadê Flores? Deixa eu chamar você. Ver se eu consigo te convidar. Quer me mandar de novo, Flores, a solicitação? Eu aceitei, mas não foi. Então, pessoal, enquanto Flores não entra, eu estava comentando sobre essa questão do visagismo, né? Em algumas turmas, quando eu percebo que tem essa possibilidade de a gente estender o conteúdo para falar de dentes, eu falo. Porque quando a gente vai fazer uma leitura do visagismo da parte do terço de ação e expressão, é muito importante a gente entender o que tem de significado nos dentes, porque isso tem tanta relação com a forma como você se expressa, a forma como você age, como você... A tua agressividade está tudo ali. Então, um exemplo, né? Eu tenho duas filhas, uma filha mais velha e uma filha mais nova. A minha filha mais nova, de 2 anos, ela tem os caninos bem pontudinhos, ela tem 2 anos. Os caninos dela são bem pontudinhos. E o comportamento dela é muito mais agressivo. Claro, não é agressivo porque é uma criança, mas ela é muito mais agressiva
do que a mais velha, que não tem o canino pontudo. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre o quanto, de repente, você, através do formato do dente, tanto do seu paciente quanto do seu cliente ou de qualquer pessoa, até mesmo do seu dente, você consegue identificar padrões de comportamento e o que está relacionado ao dente no visagismo que eu ensino está relacionado com expressão. Ó, aceitei de novo, Flores. Está relacionado com expressão e eu vejo isso não só com as minhas filhas. Oi, Flores! Oi! Agora Você não vai foi. acreditar. O quê? Acabou a luz aqui. Deu um pico, apagou e voltou. Ao vivo é assim mesmo. Bom dia. Eu estava Bom dia. explicando, Flores, um pouquinho sobre as minhas filhas. Eu tenho duas filhas e uma delas tem um canino bem pontudinho, sabe? E ela é bem mais agressiva do que a mais velha. E eu estava contando um pouquinho disso. E é muito interessante como isso é real, assim, né? A gente percebe no comportamento, na expressão, na forma de que a pessoa vive e age, né? Tá tudo nos dentes. Isso é muito impressionante, né? Então, que assim, dentro, para nós técnicos, se nós equivocamos nesse sentido, nós podemos passar a imagem equivocada da pessoa também. Exatamente, porque até, Flores, eu queria que você se apresentasse, porque aqui nessa live a gente tem o pessoal da minha área, que é muito mais relacionado à área da beleza, e da tua área, que é o odonto. Então, eu acho que dentro da minha área tem gente que não acha que o dente faz parte do visagismo, e dentro da tua área acha que o visagismo não faz parte da odonto, né? Então, eu queria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a tua carreira, a tua vida, como que você chegou no visagismo também. Vou deixar você falar. Eu tenho pouco tempo que eu trabalho na área. Me conta. Desde 1975. Acho que muita gente não vou nem falar que eu não tinha nem nascido. Não, pode falar, já acostumei. Já me chamaram de dinossauro da prótese, essas coisas aí. Eu já não ligo mais. Né? No começo doía um pouco. Agora já calejou. Então, eu venho dentro da prótese, né? Muitos anos, desde adolescente, desde os 13 anos, e sempre assim, venho estudando, né? Dei aula de prótese por 7 anos, depois comecei a dar curso em 1990, né? Foi onde eu saí do país a primeira vez. E aí, através de uma empresa, de um produto, né? Eu acabei conhecendo toda a Latinoamérica. Né? Nossa, que loucura, né? Que bom. Aí, em 90, eu montei meu negócio próprio, né? Eu fui 12 anos empregado. E nessa fase eu comecei a dar aula de prótese mesmo. Né? 7 anos dei aula de prótese, onde eu tive um aprendizado muito grande, muito bom para a minha pessoa. E nessa época também comecei já a ir para a mídia, a começar a dar cursos, né? Na Associação de Protéticos, né? Sim. E dentro da odontologia, basicamente eu trabalhei em todas as áreas. Né? E quando eu montei minha empresa, né, com mais 2 irmãos, 2 sócios, eu era como um líder, né? Eu que cuidava da equipe, cuidava da parte técnica também, e eles me auxiliavam nisso. E eu fui fazer cursos, né, de gerenciamento pessoal, de marketing, de neurolinguística, justamente de oratória, justamente quando eu comecei a dar aula, né? Tive que despertar esse interesse, era uma obrigação da faculdade. Só que o meu interesse por pessoas começou há muito tempo, né? Que eu tive academia, sou faixa preta de arte marcial. Então, sempre lidei com pessoas, né? Sempre tive uma visão mais sensível quanto à reação das pessoas. Então, aí surgiu o interesse por pessoas, né? Como professor, como ensinar, passar alguma coisa para frente. E surgiu um tema que eu já estudava, né? Eu estudava esse tema, tem algumas coisas escritas, mas não dentro do meu treinamento, dificuldade de se expor, né?
Porque, na verdade, eu era introvertido, né? Sim. Dentro do visagismo, a gente vai ter introvertido e extrovertido, né? Sim. Então, eu sempre fui introvertido e tenho dificuldade a críticas. Então, hoje não, mas na época, então, não expunha muito nesse sentido. Sim. E aí, dentro da nossa área, apareceu um livro de visagismo, né? Ligado à odontologia. Né? Uhum, do Braulio? O primeiro a falar sobre isso foi É. Braulio Palucci, né? Sim. Ele foi o primeiro a escrever o livro, né? Eu nem lembro da data aqui, mas está aqui na minha aula. E Nem tem junto mais, né? com... Para comprar. Não, não tem. É. Não tem. Parece-me que ele lançou um segundo livro, né? E, só que eu não vi falar, assim, não vi esse livro, não sei onde tem. Uhum. Ligado também à odontologia. Então, o Braulio é muito sensível quanto as pessoas também. Uhum. Né? Então, Mas ele... protético mesmo, eu só conheço você. Tudo bem que eu não conheço todo mundo, né? Mas eu sei que você é bem conhecido no meio assim da odontologia, porque assim as tuas análises elas são diferentes, né? Você não vai vir só com a técnica e deixar o dente bonito, não. Você traz uma outra Ah, noção, né? então, assim, eu sempre fui muito curioso, sou basicamente, eu aprendo muito visualmente, Uhum, uhum, né? Então, eu aprendo fácil nesse sentido, dentro da prótese no total, né? uhum. E quando eu vi esse tema, eu falei, puxa vida, isso tem uns 9, 10 anos, eu acho que até mais. Sim. Eu falei, e eu sou igual a São Tomé. O que é São Tomé? Amanda me fala uma coisa, eu vou ver se isso é verdade. Se de É, 100 pessoas, 99 é coincidência, então isso é uma verdade para mim. é. Então, esse é o meu jeito de estudar qualquer situação, qualquer coisa, né? Sim, Então, sim, eu eu vou... também. E a gente vive muito, né? Assim, a gente bota em prática e vai testando, e aquilo vai funcionando, você fala, não, faz sentido, né? O que eu estou estudando aqui, eu estou vendo se vai acontecer no dia a dia, né? Exatamente. Então, a gente leva isso à prova, né? Então, tipo assim, eu fui a campo, eu fui estudar, fui fazer análise. Inicialmente acertei muito, depois eu comecei a errar, depois eu comecei a estudar um pouco mais para ver onde eu estava errando. E Uhum, aí você vai se ajustando, né? Você é, vai criando ali um conteúdo para você poder falar. sim. E aí eu tive abertura dentro de um curso de laminado cerâmico, né? Através do Dr. James Ozaki, e aí eu comecei a dar essa aula. Então, ele abriu a Uhum. porta nesse sentido. E aí isso foi crescendo, né? Como era um tema que sempre me interessou, eu continuei fazendo. Sim. E hoje as E, pessoas te procuram mais para você dar curso com relação a esse conteúdo de visagismo, ou você ainda é mais procurado pela técnica mesmo? Como que você vê a tua vida em relação ao visagismo, assim? é que eles estavam me chamando para dar só curso de visagismo, mas eu sempre dei curso de anatomia. Aham. Anatomia dental, exatamente. E aí eu incorporei, né, juntei essa parte do visagismo dentro dos cursos. Uhum, Então, uhum. Era como se fosse um módulo, né? exatamente, o meu curso de anatomia está ligado, nós já conversamos até sobre isso, né? Ele está ligado à morfologia do dente. Uhum. Né? Então, hoje eu fiz essa fusão, mas dentro dos congressos já estão me chamando só para visagismo. Então, porque é um tema que pouquíssimas pessoas conseguem se aprofundar, né? Eu percebo tanto que eu dou uma mentoria para os meus alunos hoje, e eu não sei se você sente isso dos teus alunos, que a pessoa vai no curso de visagismo e se apaixona muito por aquilo, porque é como se fosse você vira tipo o mestre dos magos, né? Você consegue ler a pessoa através dos formatos que existem no rosto, as linhas e cores, e aí se apaixona. E aí
para dali, para num vácuo que não consegue evoluir. Então, eu desenvolvi uma mentoria para tirar essas pessoas desse lugar. E faz muita diferença quando você tá junto da pessoa ali e fala, olha, é assim que você vai pegar esse conteúdo que você aprendeu e vai trabalhar com o seu cliente. Então, eu tive que desenvolver esse trabalho para mostrar um pouquinho também do dia a dia, sabe? Essa mentoria tem tido um resultado muito legal para as pessoas conseguirem aplicar, porque eu sinto que existe uma paixão pelo assunto quando a pessoa tem contato, Exatamente. mas são poucos os que conseguem de fato aplicar aquilo no dia a dia, né? Eu não sei você com os teus alunos. É exatamente isso. Ficam todos encantados, né? Porque parece que você está lendo sobre a pessoa, né? Já chamaram de bruxo, de odonto tarô, de tudo que você imaginar já me chamaram. Mas eu entendo, eu consigo entender, né? Porque como eu faço análise pelos dentes, não é? Mas eu não uso só os dentes, né? Eu uso as linhas do rosto, eu uso o olhar, o brilho dos olhos, eu uso a sobrancelha, eu uso os lábios. Então, eu uso a posição dos dentes. Então, eu acabo atingindo muito mais que só determinar os 4 temperamentos. Sim, sim. Chega a avançar um pouco mais. Então, é isso que gera a gente vai curiosidade. dividindo, né? Dentro do rosto, a gente tem o intelecto, a emoção e a parte mais de ação, e aí o que tem aqui no intelecto é diferente do que tem na ação, na emoção e na ação. Então, eu também, com os meus alunos, eu falo, vamos igual o Jack, né? Vamos por partes, vai dividindo a pessoa e a gente vai fazendo essa leitura aos poucos. E quando chega nos dentes, você já tem uma composição de um comportamento que é um exemplo, assim, né? Uma pessoa que tem uma racionalidade, uma frieza intelectual, mas ela é doce na comunicação, às vezes a própria pessoa fala, nossa, acho que eu sou meio doida, assim, não pode ser. Eu tô pensando um negócio, mas eu falo de outro jeito, eu queria falar né, mais racional e não consigo. Então, quando você consegue ler, a pessoa às vezes traz uma clareza, né, de autoconhecimento que traz até uma paz interior, assim, né, pro paciente. Aí ele vai para consulta com o dentista e sai com outros conhecimentos sobre si, né? Na verdade, isso é um tema bem antigo, né? Muito. O Hipócrates, lá para trás, o pai chamado pai da medicina, depois houve uma mudança mais para frente com o Freud, né? Que dividiu em 2 grupos, então pessoas introvertidas e extrovertidas, pessoas emocionalmente estáveis, pessoa emocionalmente instável, Sim. acaba atingindo bem a psicologia, né? Muito, então, exatamente. O que as pessoas têm que perceber, por exemplo, eu diagnostico o perfil de temperamento, mas eu não dou um diagnóstico de cura. Sim. Então, não Você estou também é tão mais invadindo. profundo, né? Exatamente, porque já me perguntaram se isso não invade muito a psicologia. Com certeza, porque é um modo direto de fazer uma análise, né? Você olha as linhas do rosto, olha tudo, o perfil de personalidade, e eu olho as linhas do dente, né? Porque o que as pessoas têm que entender é que nós técnicos, nós sempre fizemos isso de forma inconsciente. Isso. Né? Quem vem trazendo um pouco mais de consciência são alguns professores, né? Mas a gente já viu isso fora, né? Eu já fiz curso fora que tem esse assunto na composição dos dentes, né? Então, assim, isso apareceu muito no DSD, eu não sei porque que foi recuado, né? O DSD é Digital Smile Design, que é desenhar um sorriso, né? E aí de acordo com o formato do rosto, né? Então, assim, para quem é mais leigo no assunto e se interessa, existe uma linguagem universal, né? A primeira coisa que você tem que entender é que, assim, na análise facial ou na neurolinguística, por exemplo, a análise visagismo é uma pequena parte de análise facial. É muito mais complexo, né? Você estudar, pouco a pouco eu estou avançando, mas por tempo até eu não consigo fazer cursos específicos, né? Sempre estou dando curso.
que tem que entender assim, existem determinadas características de temperamentos e personalidade não é temperamento. Não, não é. Então, é a base dos temperamentos, assim, ou você é uma pessoa forte, ou você é uma pessoa sensível, né? Ou você é uma pessoa dinâmica, Uhum. né? Então, você vai ter essas características, né? Ou você é uma pessoa calma. Sim. Então, essa é a base. Né? Outra coisa que tem que entender é que as linhas do rosto vão te dar exatamente essas características. Exato. E aí, Não é? assim, quando você aprendeu tudo isso, assim, que você trouxe essa luz, né, para o teu trabalho, assim, eu preciso trazer esse tema para que quem aqui é de odonto, que está acompanhando a gente, está ouvindo a gente, entenda financeiramente, a questão, tipo, ok, para que eu vou aprender visagismo? Onde você acha que o trabalho na odonto precisa do visagismo? Porque quando eu ensino e eu falo sobre isso para cabeleireiros, maquiadores, já dei curso para Hoff, né? Então, a gente fala muito sobre você conseguir atingir um nível de assertividade, digamos assim, com relação ao que o paciente ou cliente precisa, que às vezes nem ele mesmo sabe. Então, é óbvio, eu não tomo uma decisão pelo cliente. Então, eu não vou falar, você precisa de franja. Não falo isso. Mas a gente conversa, entende o que a pessoa deseja transmitir com aquela imagem, né? Então, você vai ser percebido pelas pessoas. Eu, como visagista, eu sei traduzir, como você, né? Então, eu consigo ver um rosto, um formato, e eu consigo traduzir o que tem de significado naquela imagem. E aí a gente, com isso, vem com a pergunta, tá bom, isso tá bom para você? É desse jeito que você quer que você seja visto e lido? Então, o nível de assertividade, fidelização e o quanto a pessoa vai ficar satisfeita com aquele trabalho, financeiramente, quando eu falo com os meus alunos, eu puxo para esse ponto, falo, quanto você está disposto a ficar errando e deixar o teu trabalho na sorte ou então na moda, né? Porque as pessoas seguem muito a moda e a gente vê hoje em dia assim as lentes de contato, o quanto, muito branco, coloca o dente muito branco, e tudo isso está passando uma mensagem. E eu até vejo muitos casos de pessoas que fazem alterações estéticas nos dentes e depois não se reconhecem, não conseguem mais sorrir ou acabam se comunicando de forma diferente. Então, tudo isso, na minha percepção, ele financeiramente traz um retorno positivo, porque você erra muito menos, né? E são poucas pessoas que trazem esse tipo de conteúdo na hora de um atendimento também, né? Porque é muito difícil, porque assim, nós trabalhamos com um modelo de gesso, não trabalhamos com rosto. Então, quando você me procura como técnico, você viu meu trabalho em algum lugar, alguém comentou, e eu vou jogar minhas características sempre no trabalho. Sim. Né? Sempre as mesmas características, isso é até normal. Né? Então, assim, eu vendo meu trabalho porque alguém compra meu trabalho. Né? Só que existe o cirurgião dentista no meio e tem um paciente, que é o fim da linha, né? Então, tornar isso consciente, né? Um arranjo dental consciente, realmente requer um pouquinho mais de comunicação entre paciente, dentista, dentista, né? Técnico. Né? E isso muitas vezes está resumido a um simples anotação. É um simples pedido do trabalho, nada mais que isso. Isso melhorou bastante com a fotografia. Sim. E assim, com o test drive, que é um ensinamento diagnóstico, antes de terminar, fazer uma prova. Né? Onde aconteceu o interesse por mim, pelo visagismo, ou por fazer arranjos mais personalizados, né? Porque, na verdade, são trabalhos personalizados e não de linha de produção, que é sempre repetitivo. Sim. Isso é comum, acho que em qualquer mercado, né? Exatamente. Personalizar, fazer algo para a pessoa. Né? Então,
foi quando eu comecei a fazer casos ao vivo, onde eu percebi que 95% eu mexeria um ângulo, Sim. uma textura, ou até mesmo uma cor. Aham. Então, foi aí que deu o start, isso há muito tempo atrás, né? De fazer vários casos repetitivos, não só no Brasil, fora do Brasil também. E eu ter a liberdade de criar aquele sorriso, Sim. né? Eu peguei tudo que tinha de referência e não fiz muita modificação, a não ser que o paciente tivesse pedido isso, ou o cliente Uhum. dentista. Olha, eu quero que você faça mais suave, mais arredondado, eu quero que você faça os caninos maiores, eu quero os dois centrais maiores do que os caninos. Então, Aham. quando é pedido, a gente vai seguir as regras, né? Mas quando não é pedido, nós fazemos da nossa maneira. Sim. Então, eu posso acertar muitas vezes e errar algumas. Sim. E aí entra o que você falou sobre o paciente não reconhecer esse sorriso, né? Porque ela cria uma expectativa, É. né? E de repente essa expectativa não satisfez as necessidades dela. Então, aí, por isso que a gente tem que tentar acertar o máximo, né? Uhum. Existe uma linha de trabalho dentro da odontologia que chama laminado feldspático, que não permite você fazer muitos consertos. Então, eu tenho que Eu ia te acertar muito perguntar, assim, mais. quantos trabalhos eles são permanentes, digamos assim. É claro, a gente sabe que muitas coisas dá para alterar, mas existe um prejuízo nisso, né? Então, uma decisão Exatamente. tomada de forma equivocada, ou então, eu não acho que a gente tem que ficar enfrentando os pacientes, nem os clientes, de jeito nenhum, né? Porque é isso que você falou, às vezes já chega uma demanda, a pessoa quer daquele jeito, ponto final. Mas trazer uma consciência, né? Então, olha, através desse formato de dente, você vai comunicar isso, isso e isso, de temperamento, de informação sobre você mesmo. É isso que você quer? Às vezes a pessoa se surpreende, né? Então, é um diagnóstico que a gente não vê dentro de um consultório, por exemplo, e nem dentro de salão, né? Que é o ambiente que eu tenho mais intimidade. Eu acho que talvez a pouco está melhorando isso, né? Talvez o próximo passo, né? Agora, existe também casos que a condição da boca chegou num ponto que não dá para fazer nada melhor. É claro que É. eu faço o meu melhor, sempre vou dar o meu melhor, né? Mas Uhum. existem casos que você não consegue chegar num ponto Claro, estético bom, né? exato. E aí a gente chega no limite, né? Então, o Para paciente mim também também. Porque às tem vezes que a ter pessoa essa não tem consciência. cabelo, não tem quantidade, né, de Eu, né? fios. Vou fazer um topete em você, Flores. Nossa, mas foi caindo aos poucos, não foi de uma vez. E, Já teve então, assim, topete, né? dentro da odontologia ainda está passos lentos, né? Eu não sei se não há interesse ou se não há informação. Pode ser que É, falta consciência, né? sim. Por exemplo, É. eu posso dar um exemplo. Vamos falar. Eu vou fazer o seu sorriso. Eu já vi que você tem um rosto longo e Uhum. pessoas fortes. Ah, muito obrigada. Por que que eu estou falando isso? Porque tudo que é linhas paralelas e longas é forte, Uhum. tá? Apesar de você ter uma característica de outro temperamento, que eu estou tentando, não vou expor aqui, mas eu estou tentando pegar uma Pode me expor, mistura. eu não tenho problema nenhum, eu sei tudo que tá aqui. Manda bala. Tudo que é linhas suaves, arredondadas, né? É delicadeza. Uhum. Tudo que é quadrado, proporcional, tá? É tranquilidade. Uhum. Então, e tudo que é linhas inclinadas é dinâmico. E isso tem a Sim, ver com as linhas do dente, com sim. a anatomia do dente. Então, eu faço essa análise, né? E aí, o que tem que entender em segundo plano é assim, puxa vida, se eu fosse te analisar, então eu vou ver essas linhas primeiro no dente,
Uhum. Mas existe, como os temperamentos, ele vem no DNA, ele vem do pai e da mãe, pode ser que você tenha um ou outro, ou que você tenha os dois, ou que você tenha desenvolvido um terceiro. Exatamente. Entendeu? Porque, assim, você pode ser uma pessoa sensível, né? Lembrando que a pessoa delicada, sensível, também tem uma parte do forte. É. Você pode ser uma pessoa calma, mas você também pode ser que você tenha uma parte do colérico. E aí eu Uhum. preciso saber qual é a sua dominância, se eu estiver fazendo uma análise. Eu faço todo esse traçado muito rápido para ver que tipo de dente eu desenvolvo. Uhum. Mas na própria boca, ou no próprio antagônico, já tem referências. Uhum. E isso é antigo. É. É Isso é antigo, dentro da verdade. odontologia também. Só que Que loucura, hoje né? em dia, Pouca gente hoje em dia nós trabalhando, estamos né, com lidando mais com visagismo. pessoas, né? É, exato. Os processos estão se refinando e se personalizando mais, né? É, Antes a padronização era o aceitável, aquilo que era o correto, digamos assim, né? Então você está dentro de um padrão, você se encaixava dentro da sociedade, digamos assim. E a gente continua seguindo um pouco disso, né? A então, moda tá aí. esse padrão ele vai ter alto, né? Ele vai ficar alto, mas ele começa a descer. É, Por exemplo, os dentes brancos, a primeira vez que eu tive dentes brancos, que eu tomei um susto, foi na Colômbia, não foi no Brasil. é A Colômbia é tudo brancão ainda, é? bleach, né? A gente fala bleach, que é tudo branco, eu tomei um Ah, susto assim, né? E aí depois, é claro que isso veio principalmente dos americanos, né? Esse dente branco, veio dos americanos é. e nós sempre seguimos, né? O E, cinema também, né? por exemplo, no Chile, onde eu dou aula lá, eu dou aula já há uns 10 anos no Chile, na faculdade. Lá já não é tão branco. Ah, Já entra um pouco mais. é um pouco É mais cultural claro, também, mas não é né? tão branco. É, acho que tem uma questão cultural, o Exatamente. exemplo, da onde que surgem as influências, né? E, Exatamente. obviamente, os profissionais. Então, eu acho que o visagismo, ele não é tão disseminado no mundo. Eu acho que no Brasil é um pouco mais forte, inclusive, né? Pelo menos na área do cabelo, veio da França, tem, né? Fora do país, mas aqui no Brasil ele acho que está expandindo para outras áreas, assim. Então, cirurgias plásticas, arquitetura, odonto, beleza, tudo, né? É, Cinema. é porque o brasileiro é bem vaidoso, né? É, verdade. Então acaba encaixando em todas as outras áreas, né? É. Ô, Flores, Então me eu, diz uma eu coisa. Desculpa te interromper, pode falar. não eu ia falar que se o pessoal quiser fazer pergunta, para mim é mais fácil. Eu vou ficar Pessoal, falando. quem tiver na live e quiser fazer uma pergunta, ou que tiver alguma coisa para contar sobre alguma prótese, alguma faceta, alguma lente que já fez e não gostou e por que que não gostou, é legal para a gente interagir também. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que gera muita curiosidade, é justamente sobre o significado dos dentes. Então, o que que eu ensino, tá? Quando eu falo de visagismo nos dentes, eu principalmente vou falar dos centrais, dos laterais e dos caninos. Quando eu falo dos centrais, eu falo sobre personalidade. Quando eu falo dos laterais, eu falo sobre a parte emocional. E os caninos, eu falo de agressividade. E a gente vai relacionar tudo isso com os lábios, também com essa distância daqui, com a formação de mandíbula e tudo que compõe esse terceiro terço, né? Que não é pouca coisa. Eu falo da parte da frente, né? Do rosto e do perfil também. Então, a forma como os dentes estão posicionados, se eles são mais para fora, mais para dentro, separados, e aí, óbvio que, né, dentro do setor de beleza, eu não falo de termos técnicos, até porque esses termos nem eu sou familiarizada, apesar de ser casada com um dentista, eu não sou familiarizada com termos técnicos, né? Então, algumas Uhum. coisinhas eu falo, mas eu vou de forma bem sutil. E eu acompanho esses mesmos formatos. Então,
a gente, quando falar do quadrado ou do dente que tem essas proporções estáveis, a gente fala da calma, da expressão com tranquilidade, de uma pessoa que não gosta de comprar briga com ninguém. Quando a gente fala dos arredondados, a gente fala dessa delicadeza, da suavidade, da perfeição, né? Que vem o perfeccionismo. E os pontudos, né? Que seriam os dentes mais com linhas mais agressivas, digamos assim, ele vem com esse aspecto de garra, digamos assim. Tanto que na área da beleza, a gente fala sobre isso também com as unhas. Então, aquela unha que parece uma lança, né? Transmitem informações um pouco mais agressivas. E isso vem na sobrancelha, vem na maquiagem e acompanham os dentes também, né? Aí eu queria ouvir de você, como que você enxerga esses significados, assim, porque acho que para quem está ouvindo a gente fica um papo muito também. Estamos só falando sobre o assunto, mas a gente não diz nada sobre a realidade, né? Olha, avalie o seu próprio dente para você ver o que isso significa. E isso é muito legal, né? Então, é bem amplo, né? É muito. Cada formato de dente vai te dar uma base de temperamentos, né? Uhum. A posição do dente também vai falar sobre sua personalidade. E o tamanho do dente também vai falar sobre sua personalidade. Né? Os dentes pontudos, para dar um exemplo, das tribos indígenas, que cortava triangular para ficar pontudo, para dar agressividade, né? Isso. Então assim, vamos falar primeiro dos dentes, né? Você pode ter um temperamento, pode ter dois, ou pode ter um terceiro. Tá? Eu tenho dois. Uma parte vem do meu pai, outra parte vem da minha mãe. Então eu tenho o calmo do meu pai, né? E o perfeccionista da minha mãe, que não pode errar. O perfeccionista, que é o dente oval, ovalado, rosto ovalado, né? Dentro da neurolinguística, nós falamos que o corpo fala, né? Mas o rosto, ele grita. Ele expõe todas as suas emoções, os 3/3, né? Isso. E nós trabalhamos com o terço inferior, que é o de comunicação. Né? Não só comunicação verbal, mas também de comunicação visual. Então, tudo está aí nesse contexto, né? O dente oval, existe o oval longo e existe o dente ovalado, é diferente. Ou redondo, né? Sim, porque, bom, óbvio, são formas orgânicas, não vai ser uma forma geométrica, né? Assim, exatamente. Bruta. Você faz uma leitura em graduação de formato, por exemplo, um dente que é retangular, mas ele tem as pontas, ou então o nascimento ali da raiz, arredondado. Tudo isso são detalhes importantes, né? Porque tem dentes mais quadrados e tem os dentes que eles vão caminhando para o arredondado, digamos assim, mas ele não chega a ser um oval ou um dente arredondado, né? Ele ainda tem o aspecto mais forte como retangular, por exemplo. Você entra nessa esfera de proporção de formatos, assim? Você tem que entrar para você conseguir completar a análise, né? Então eu tenho que entrar nela porque tem formas de dentes que são bem diferentes, né? E tem rosto de dente, formato de rosto que não, ou as linhas do rosto, que é o certo, né? Que não estão de acordo com as linhas dos dentes. Então, eu preciso saber qual é a linha de personalidade dessa pessoa, porque o dente é diferente. Sim. Depois, se eu encontrar dois temperamentos, eu vou ter que ver qual é o dominante. Quem mais influência na sua vida? Seu pai ou sua mãe? Ou você está mesclado os dois? Então, não é tão simples assim, né? E muitas vezes eu tenho que fazer alguma pergunta básica,
justamente por causa da dúvida, dente já desgastado, tá usando laminado, e aí esse formato do rosto bem misto, né? Não tão linear como a gente está acostumado a ver. Às vezes tem vários formatos, né, num rosto É. só. A minha bateria está acabando, mas não sei por que não está funcionando. Essa energia minha hoje está estranha. É verdade, né? Acabou a luz, agora eu não carrego o celular. É estranho. Então, vamos falar do triangular. Geralmente o triangular é rosto triangular, o mento é triangular, as linhas são inclinadas. Aqui, ele é muito, né? ele é muito parecido com o hexagonal, em termos de temperamento. Né? E eu vou olhar, se o dente é triangular, é fácil de dar análise. O mento triangular, dente triangular é facílimo. Porque então, é a caracterização daquele temperamento, né? Então, quando eu percebo isso também. Pessoas que têm o temperamento colérico em todos os terços, por exemplo, geralmente o dente vai ser retangular também e tudo vai acompanhar aquele temperamento. É como se fosse É difícil uma pessoa ser puramente, né, de um temperamento, sempre tem um detalhezinho ali, mas é quase que 100% aquilo lá, né? Porque tá em todas as comunicações do rosto, vem um temperamento só. Então a gente também faz essa leitura, mas é raro. Geralmente tem cada parte do rosto tem um temperamento, assim, a pessoa se reconhece, você consegue falar, fazer uma leitura e a pessoa entende do que está falando. Você está falando de, às vezes, um temperamento mais sensível intelectual e uma ação mais colérica e faz sentido para quem está recebendo essa análise, né? Tô tentando resolver, mas tô te ouvindo. Tem outro aqui, ó. Tá dando certo aí? Nossa! Tem um pessoal aqui na live dando um tchauzinho aqui para você, hein, Flores? Você é famoso, né, Flores? O Dorival é um grande professor, amigo nosso. Que legal. Não sou famoso, não. É verdade. Sou bem relacionado. Não foi. Não carregou? Tá com pouca bateria? A gente também não vai demorar muito para encerrar. Não, que estranho. Será que queimou com a queda de luz? Capaz, hein? Pode ser. Porque eu não sou cabo, só tem esse. Então, assim, geralmente essa pessoa é forte, confiável, destemida, fala com gestos. Então, você quer se identificar, você vai ver se você tem essas características. Isso estende aos filhos também, tá? Como entender quem é seu filho. Sim. Então, é bem interessante para você, pessoa, né? Inclusive, para entender o seu cônjuge também, você consegue entender melhor por que a pessoa desse jeito é totalmente oposto seu, né? É uma pessoa de grande energia. Então, essa pessoa, dentro do meio, tudo que é ligado à comunicação, essa pessoa vai bem. Sim, porque aí tem essa parte da extroversão. Eu era tímido também, e hoje eu sou comunicativo. Você desenvolveu o sanguíneo, é diferente. Eu era tímido e hoje eu falo, tenho que mandar para eu falar, de falar. Então, assim... E você pode também, dependendo da sua vida, né? Porque essa personalidade ela é ativa, né? Você também pode ficar introvertido, dependendo do que aconteceu na sua vida. Ela é dinâmica, ela muda o tempo todo. E os dentes também mudam de acordo com a sua vida. Eles vão mudando de posição, vai desgastando, vai escurecendo. Então, cada fase da sua vida, eles vão mudando também. Né? O oval geralmente é o perfeccionista mesmo. É a pessoa que não se aceita errar, uma pessoa muito responsável no trabalho, é uma pessoa que aí dentro do relacionamento tem dificuldade de se expor emocionalmente. Sim. A pessoa fala que é fria, né? Não é que mais é fria. Pessimista, né? Exatamente. E aí entra o pessimismo. Qual é o pessimismo? É o melancólico alto, que é o perfeccionista, e o melancólico baixo, que nada vai dar certo. Esse é terrível. Minha sogra. Já chegamos na sogra. Então, essa assim, falando muito rápido de cada temperamento, né?
Já o mais forte, né, o triangular, ele tem uma liderança nata, tá? Ele vai ter uma liderança nata. Depois você tem o quadrado, que é o calmo, aquele que demora, né? Aquela esposa que está aí na live, que tem aquele marido que você pede para fazer uma coisa, não faz, anda arrastando o pé, deixa para amanhã. Não são proativos, né? É o temperamento que geralmente suporta o mais forte, né? Porque se fosse igual, não tinha acordo. Não. Então, Tiro, porrada e bomba, né? Treta o dia inteiro. Então esse calmo, ele é muito bom, ele é braçal, é muito bom trabalhador, né? Assim como Não o oval cansa também. nunca, Exatamente. E sempre o trabalho está diante da responsabilidade, né? Mas assim, o pessoal fala, é muito lento, tal. Depende, né? Depende. Por exemplo, são grandes líderes para treinar pessoas. Sim. Grandes professores, grandes administradores. Então, todos os temperamentos têm os pontos fortes e os pontos fracos. É claro que na live a gente não consegue expor tudo, né? Isso entra dentro do RH, que é uma parte que eu falo também. Sim. Tá? A gente e aí, falando tem campo para atuar em tudo quanto é área, né? Tem Exatamente. alguns trabalhos que eu faço em empresas de identificação daquela pessoa para qual cargo ela se encaixaria mais. E também gestão de pessoas, por exemplo. Como que você dá um feedback para um funcionário que é mais melancólico e como você dá um feedback para um colérico? São feedbacks completamente diferentes. Você totalmente falar de um jeito com você faz a pessoa chorar. Você falar de um jeito com o outro, perde a paciência com você. Então, isso, assim, o visagismo, ele traz tantas possibilidades, né? Porque é um conhecimento que você começa consigo, né? Então, a gente aprende visagismo, começa a olhar para o próprio rosto, encontrar aquelas evidências. Agora eu vou começar Depois você vai para a família. Começar a olhar para os dentes agora. Os dentes. Terrível. E os dentes aparecem o tempo inteiro. Agora, na pandemia, como foi diferente, né? Assim, as pessoas ficarem sem a expressão do terceiro terço, assim. Então, eu senti muita dificuldade, assim, as pessoas não se verem, né? Alguns exatamente. gostaram, na verdade. Né? Muita gente se escondeu atrás da máscara. Eu dei aula nessa época aí, todo mundo de máscara. Não foi fácil, não. Sem fazer perguntas, sem pegar perguntas básicas, né? Então, assim, o retangular é o forte mesmo. É o líder, a gente fala que é o bravo, emocionalmente estável, gosta de mandar. Gosta. Né? E dentro da empresa é meio complicado, né? Você tem que lidar de uma outra maneira mesmo. Cada um você tem uma maneira de expor, né? Acho que de quem que eu não falei? Eu falei de todos, né? Mas geralmente o colérico, que é o retangular, que é o mais forte, geralmente é assertivo, tá? É uma pessoa que, quando está falando, geralmente tem razão, mas é o jeito que fala, né? Depende. Aí eu relaciono com os lábios também. Porque se os lábios são finos, a pessoa geralmente é um pouco mais dura, né? Na forma como... Eu falo assim que os lábios é como se fossem um travesseirinho, né? Então, a pessoa que tem o dente colérico é como se ela desse um soco com uma almofada na mão. O soco vai chegar, mas vai chegar com aquecimento. Eu sei que eu tô casado com uma neta de espanhol e todos eles têm lábio fino. E é tudo durão, né? E o lábio também dá para você saber se a pessoa é tímida ou não. Então, tem bastante coisa dentro desse segmento. Eu acho que em pouco tempo não dá para falar. Teria que dividir por etapas, né? E eu vi que você falou bastante do canino. Assim, o canino, ele está na esquina da boca. Vem a bateria anterior, depois vem o canino. Esse canino, se ele for grande, esse é de pessoas de temperamento forte. Quem tem temperamento forte? Dente retangular, dente oval
o quadrado tem forte, mas ele é curto. Ele é curto, ele não é longo. Aham. Então, porque ele absorve muito o confronto, né? Ele não gosta de confrontar. Sim. Então, absorve muito, o dente fica forte, só que curto. O triangular já tem um dente proporcional com o central, então ele não agride o meio que vive, né? Mas existe um terceiro aí, um outro tipo de dente, que é dentes muito pequenos relacionados aos centrais, que geralmente Uhum. são pessoas influenciáveis. Ah, sei. Isso falando um pouco de canino. Falando um pouco de central, um diastema só, um espaço no meio, só um. Essa pessoa é extremamente criativa, pensa muita coisa ao mesmo tempo. É muito dinâmica, Sim. né? É muito dinâmica, pensa muito, aprende fácil, tem facilidade com música, com esporte de luta, com artes cênicas. Então, essa pessoa tem essa facilidade. E são inventores também. Então, tem essa facilidade. Dos centrais, ângulos retos vai determinar a força. Uhum. Ângulos arredondados vai dar suavidade. Sim. Né? A posição deles, dois centrais para frente, é dominância. A pessoa Dominância, gosta do jeito dela. Impõe o pensamento, Exatamente. né? A gente sempre Quanto fala mais isso. para frente, mais vai impor. Quanto mais Isso recuado, mesmo. mais vai aceitar a opinião. Uhum. Os laterais tá ligado com o sexo masculino e feminino, Uhum. né? Que o pessoal fala da emoção, né? Uhum. Na análise facial. Tá dentes mais triangulares, mais arredondadinhos, menores do que o central, de 1 a 1,2, é característica feminina jovem. Uhum. Dentes mais proporcionais com os centrais, em tamanho, largura, é característica feminina. E ele não é tão curto. É Sim. 0,3, 0,4, ou alinhado. Lembrando que se eu for fazer um sorriso para a Amanda, eu deixar tudo o resto, eu dei muita força para ela. O que eu quero Fica dar? muito Eu quero dar forte mesmo, né? sensualidade, eu quero dar jovialidade, eu quero dar... Sensualidade, Exatamente. delicadeza. Então, a Uhum. posição vai conotar isso. Sim. Tá? Então, nesse sentido, nós podemos errar ou não. Eu não posso fazer um sorriso jovem com uma pessoa de 70 anos. Não, Tem que ter coerência. fica muito esquisito. É a mesma coisa de cabelo, por exemplo, né? Que eu falo bastante sobre. Por que a gente estranha uma senhora, às vezes, com o cabelo extremamente longo? Porque o cabelo longo é para pessoas mais jovens mesmo. Então, a gente estranha. É a mesma coisa para os dentes. Né? Geralmente o rosto não está tão cheio, né? O rosto está menor. E aí puxa tudo E aí para fica muito baixo. cabelo pro rosto. Eu sempre falei isso para minha esposa, né? É, Olha, seu rosto é fino, pequeno. Se você deixar muito armado, vai aparecer primeiro seu só cabelo. o cabelo. É isso mesmo. Então, para homens também que tem rosto longo, né? Deixar muito cabelo. Topete Então, gigante, aumenta ainda mais essa proporção. Eu queria ficar aqui o dia inteiro falando disso, Flores. eu tava vendo se tinha uma pergunta aqui, mas não. Tem Não, gente acho do que o pessoal Peru aí. tá tímido, Luiz do Peru, Lindomar Flores é técnico. Os temas apinhados, girados também influenciam. Os dentes que ficam girados também tem outra leitura, né? Exatamente. Também quando os laterais vêm para frente também tem isso, né? Para frente dos centrais também a leitura muda completamente. E vai entrar na parte de sexualidade, eu não posso falar em live. Aqui é porque ainda não é horário permitido. Porque vai mexer com o tipo de sexualidade de cada pessoa. Uhum. Né? Não, tem muita coisa para se falar. O lábio inferior maior também, né? Também. Tem muita relação com a sexualidade. Exatamente. Aí vai entrar naquele tema também da sobrancelha, né? Sobrancelha para cima, para baixo, o olho caído, tudo. Então a gente acaba vendo tudo isso, né? Quando está fazendo a análise, né? Muita coisa, né?
Exatamente. E Flores, aí, eu acho que você tinha que desenvolver uma mentoria dessa de visagismo para aplicar na Odonto, porque é muito interessante, né? Você dá a curso, gente mas tá, a gente tá com planos aí, né? Porque um amigo meu falou, você sabe fazer isso. E os outros? sim, exatamente. Então, É o que eu tenho tentado trazer para esse ambiente de salão e de beleza, um acompanhamento, né, que as pessoas precisam. Então, eu já dei curso para dentista, para plástico, para idoso, para a área da beleza, mas eu sinto falta de ter esse acompanhamento com o início da carreira de visagismo, porque fica um pouco difícil, né? As pessoas têm um pouco de receio de uhum. aplicar, porque são informações, digamos assim, sérias, né? São, São informações são sérios, importantes. Ninguém são quer sérios. quando vai falar do outro, né? E aí você sai da zona de conforto e você pegar na mãozinha da pessoa e falar, vem cá que eu vou te ajudar. É É muito... difícil, né? O primeiro passo é você saber quem você é, né? É, Então, nós vamos, assim, acabamos identificando algumas coisas de cada pessoa, né? Eu coloco sim. como... Você pode colocar como sombra, como luz, pode colocar como os pontos fortes, pontos fracos, no caso do RH. Tem várias conotações que é a mesma coisa, né? É, Então, então... assim, a gente acaba até ajudando algumas pessoas nesse sentido, né? O É, pessoal acha que é espiritual. não é esotérico, né? Pior que não tem nada a ver, né? Não, nós estudamos, né? Estudamos para isso. Qualquer pessoa Vários livros, consegue né? entender e aplicar, né? Você vai encontrar isso em livros religiosos, né? Temperamentos transformados. Você vai Uhum, encontrar na psicologia, né? Como cuidar dos seus sim. filhos. Você vai encontrar... e aí tem as outras áreas que são interligadas, né? Oi, voltei. É muito, tem muita relação com. As pessoas acham que tem muita relação com o espiritual porque não acreditam, né, que você consegue ler no rosto uma informação interna, mas isso antigamente era feito de forma muito mais comum, né? Dentro da ciência, né? No caso da fisionomia, tem vários assuntos aí, né? Eu quero colocar aqui para gente um link, Flores, dessa mentoria que eu tenho prestado. Eu tenho oferecido uma sessão estratégica para as pessoas que querem aplicar o visagismo em seus negócios. E aí eu estou oferecendo uma sessão estratégica gratuita para entender aonde que está essa dificuldade. E aí eu preciso só pegar um link aqui, eu vou colocar aqui no grupo para as pessoas poderem acessar. Tá ótimo. O que nós fazemos basicamente é morfopsicologia, né? E eu tô sempre pronto. Esse é o link do. Deixa eu ver, acho que foi. Foi. Foi? Que tem um monte de nome aqui, número, Pronto, nome. fixei. Então, eu fixei agora o comentário da sessão estratégica. Para quem quiser, tiver interesse em aplicar, ou às vezes as pessoas já têm conhecimento do visagismo, mas estão perdidas nesse limbo. Então, a gente consegue entender onde é que está a dificuldade. Às vezes é no conhecimento, às vezes é na falta de comunicação ou na comunicação errada com aquilo que você deseja, né, de fato, passar para o seu cliente, para o seu paciente. Então, eu montei essa sessão estratégica para tentar ajudar as pessoas que querem colocar o visagismo em seus negócios. E aí a gente está seguindo, né? Colocando o visagismo no mundo, tentando É, trazer esse conhecimento para as pessoas aplicarem, porque só traz benefício, né? então, é interessante, né? Porque você se entender é o primeiro passo, né?
Sim. Você se entender é o primeiro passo. E a gente acaba ajudando nessa missão, né? Tem temperamento que não vai bem com outro temperamento também. Tem essas coisas, Então. tem, tá? Tem alguns conselhos, mas não é um diagnóstico, né? A gente acaba fazendo para amigos, né? Então, assim... Eu tenho um monte de amiga que me manda foto de namorado novo para eu analisar. É, eu já fiz bastante. Né? Quando se eu falar assim, não vai dar certo, não vai. Não vai dar certo. Você não vai aguentar, ou ele não vai aguentar. Porque aí vai entrar um outro lado aí, também espiritual, né? Que eu não gosto muito de falar. Olha só, o Gabriel fez um comentário. E quanto às lentes de contato, que são muito mais claras, como, por exemplo, do jogador Firmino, como isso se liga aos temperamentos? Bom, Firmino é moda, né? É moda. Então, assim, absorver esse conceito inicialmente foi muito difícil para a gente. O problema todo chama contraste. É o contraste com o seu tom de pele, né? Se o seu dente é muito mais claro que o branco dos seus olhos, ele vai aparecer primeiro. Sim. É isso que você quer? Né? Porque chama a atenção do rosto inteiro para os dentes, né? Exatamente. Nós, antigos, né, estudamos muito para fazer o sorriso, o dente que nós fazemos, não aparecer no meio bucal. E hoje já está o contrário, né? Assim como você pegar uma pessoa de tom de pele negra, né, e colocar amarelo escuro, fica horroroso. Ou uma pessoa de tom de pele muito clara e colocar um dente muito amarelo, também vai ficar muito feio. Não vai ficar bom. Então, o negócio que é uma contraste, porque o nosso cérebro absorveu, né? Se eu pegar dentes brancos e colocar numa pessoa de tom de pele negra, vai ficar excelente. Porque o cérebro ele já está adaptado a isso. Ele já está adaptado. Né? Exatamente. Mas sempre tem que acompanhar um pouco do tom dos olhos, da parte branca dos olhos. Deveria ser. Existem alguns dentistas que fazem essa tomada de cor nesse sentido. Né? Legal. Mas a gente não aplica aqui no Brasil. Né? O paciente escolhe o tom, a gente tem uma escala com 16 cores, você manda lá para ele, e aí você percebe que ele não gostou, você vai para os outros 4 clareados. Aí você vai acertar. Os últimos são mandados Eles depois. querem bem branco mesmo. Agora, uma coisa que tem que prestar atenção, que o branco, claro, ele denota felicidade, denota confiança. Por isso que as pessoas colocam, começam a sorrir mais. Mas quando isso ultrapassa o limite, também choca os nossos olhos. Sim, eu acho que a informação, ao invés de ficar positiva, fica negativa, né? Exatamente. Eu fui, só rapidamente, eu fui no supermercado e eu fui pagar a conta, eu não conseguia pagar. Porque eu não tirava os olhos da sobrancelha do caixa. Estava dessa grossura assim, passava aquela imagem de agressividade. Terrível. Não, com sobrancelha a gente vê muito mesmo, é verdade. Então, tudo que está aqui, ó, é onde nós mostramos todo dia. O resto nós usamos roupa. Então, aqui tem que cuidar muito bem em profissionais qualificados, né? Referência para você não ter surpresa agradável, você não se identificar com esse sorriso, ou não ficar bom, e aí tem um desgaste, aí o técnico vai refazer, aí que é o desgaste do técnico com o dentista. Então, tudo isso tem que... Desgastes físicos, emocionais, financeiros, né? De várias esferas, assim. Então, a gente está numa época agora de muito retratamento. Muito retratamento. E aquele que se propõe a fazer precisa estudar, não tem jeito. Vai buscar conhecimento, não entra de cabeça sem base. É complicado, porque você está lidando com o ser humano. Né? São pessoas. Exatamente. Né? Então tem que prestar atenção nisso aí. Tem mais pergunta aí? O pessoal está tímido. Eu não o pessoal achou engraçado a vocês, pergunta não. do Gabriel. Gente, muito bom. Tem o Dudu fez uma pergunta.
Flores, hoje em dia, com o fluxo digital, você consegue separar uma biblioteca de formato dos dentes separada por temperamentos? Sim, só precisa tempo. É, Já me a pediram, única já. coisa que está faltando é o que não tem. Já me pediram. É como eu dou muita aula, né? Assim, e sou bancada, né? Eu trabalho na bancada. Então, o meu tempo é dedicado, é muito tempo dedicado a produzir Sim, dente e muito tempo dedicado à aula, né? sim. Então, realmente está faltando isso. É, Eu acho que seria uma ideia muito legal para você catalogar, né, essas informações, porque como tem nada de material de visagismo relacionado ao odonto, só tem o livro do Braulio, então a gente fica sem saber também onde pesquisar, né? E acho que o Flores caiu. Ou fui eu que caí? Foi eu que caí. Ah, não, acho que foi ele. Mas seria maravilhoso, né, se a gente tivesse uma informação mais concisa do visagismo na parte de odonto. O Flores caiu. Ah, que pena. Será que acabou a bateria dele? Vamos ver se ele volta rapidinho, só pra gente dar um tchauzinho. Mas enquanto isso, eu vou falar, gente, entrem no grupo, tá? De quem se interessar, quiser entrar no grupo de lives, o link tá no grupo. E esse outro link que está fixado é dessa mentoria, dessa sessão estratégica para essa mentoria que a gente está fazendo. Então, a ideia é minha equipe identificar onde que está essa dificuldade de implantar o visagismo no seu negócio, na sua vida, no seu trabalho. Se você é de odonto, se você é da área da beleza, maquiador, HOF, tudo isso. A ideia é como que a gente consegue trazer essa informação riquíssima do visagismo para o seu negócio, para que você evolua ainda mais com relação à percepção do seu cliente, à assertividade no resultado do trabalho, não ter o retrabalho, que é o que a gente tem visto e que o Flores acabou de falar. Vamos ver se ele volta. Voltou. eu mudei de sala, algum problema na minha sala lá. Às vezes a internet fica ruim em algum cômodo, né? Qual? Embaixo? Eu liguei. Vixe, desculpa, pessoal. Imagina. Mas eu acho que era uma ótima ideia, viu, Flores? Você catalogar esses formatos aí e perpetuar o seu conhecimento também, né? Que seria muito bom isso. Tanto para quem quer pesquisar, quanto para você ter mais também do teu nome, assim, forte, né, no mercado, que eu acho que ia ser maravilhoso. Para mim, ia ser incrível. Eu tenho feito passo de formiguinha, né? Nos cursos que eu dou para dentista, eu falo desse assunto, né? Isso já está na grade lá da Universidade do Chile, né? Autônoma do Chile. Uhum. E já tem 3 ou 4 anos que eu faço isso para dentista aqui na São Leopoldo Mandique, né? Mas dentro de especialização. Geralmente a especialização ela atinge menos, né? Ela acaba atingindo menos público, né? Tá. E nos cursos que eu dou de anatomia dental sempre vai estar colocado, né? Já é vendido o curso com essa parte. Então, eu faço uma introdução, né? Acho que final de junho agora eu vou fazer isso lá em Manaus, né? Para dentistas. Que legal. Então, quando algum amigo, algum conhecido me convida para falar isso para dentistas, eu acabo falando ali, né? É claro que a gente não consegue aplicar em todos, né? E o que eu estou pensando em fazer é tornar isso reaplicável. É que você, Amanda, consiga reaplicar dentro se você fosse dentista, dentro do seu consultório. Como trabalhar com isso, né? Então, a gente está... As ideias estão aí, né? Eu só preciso organizar o fator tempo.
Leva tempo mesmo, é. É que aqui na empresa eu sou mão de obra, né? Então, enquanto você tem um monte de coisa para fazer assim, é difícil mesmo, né? Pegar essa parte de acadêmica, né? Então, assim, seria interessante mesmo, já me cobraram isso, né? Já Sou me mais cobraram uma a aqui. biblioteca digital, já me cobraram, né? E, na verdade, precisa ter um pouco mais de disciplina para poder desenvolver as coisas, né? O fato de você fazer muita coisa te atrapalha nessa parte de Sim, disciplina. difícil mesmo. Mas É, estaremos na torcida, viu, Flores? é já fiz a primeira página do livro, né? Uhum. Que bom! O primeiro passo já foi E dado. meu vai ou racha, né? É, é. Mas já é que assim, eu tenho uma grande dificuldade de escrever. Eu. Uhum. Falar não tenho Talvez, dificuldade. talvez alguém para fazer isso por você seria bom, né? Porque é colocar as palavras certas É, para que todo mundo entenda o que eu estou é. falando, né? Contrata um redator, Flores, Hum. manda ele nos seus cursos, ele só vai redigir da forma mais inteligente aquilo que você fala, porque é difícil, né? Às vezes você tem habilidade para falar, mas para colocar aquilo em palavras é outra coisa, né? É, é. Eu acabei desenvolvendo esse cruzamento, né, de forma, posição, tamanho, né? Acabei desenvolvendo isso para facilitar no dia a dia quando eu estou dando aula, né? Sim, E aí ficou interessante porque a gente, quando você não vai numa linha, você vem na outra e você faz o cerco, aí você consegue identificar quem é a pessoa, sim, justamente aquilo que eu te falei, né? Uma parte vem da sua mãe, outra parte vem do seu pai, a outra é inato, ele nasce com você, sim. ou ele desenvolve. Ou desenvolve, é. Exatamente, eu tenho três. Dois temperamentos e uma posição de dente que, que de criatividade que é complicada de lidar com ela. Uhum. É bem complicada, né? Hoje eu entendo isso, né? Mas até então eu não entendia porque eu começava as coisas e não terminava. Que as É, ideias vão surgindo, daqui a pouco outra ideia toma a tua atenção, né? exatamente. E dentro da odontologia, a cor dos dentes também fala do seu temperamento. Hum, Acaba falando do seu temperamento. E a cor que você coloca também fala, você vai criar uma identidade não des... visual sua, É, né? claro. Eu acho assim que se você trabalhar com visagismo, você pode potencializar aquele sorriso, aquele arranjo, de acordo com o paciente. Uhum. Então, você sai de uma linha mais clara, né? Mais clara de como é a pessoa e o que a pessoa deseja. Sim. Então, daria para trabalhar nesse sentido, sim. É claro que não impondo nada. Né? A É. decisão final Precisa sempre entender vai ser do o paciente. que o paciente precisa, né? Tanto é que quando um paciente quer uma coisa que não dá para você fazer, às vezes ela tem que assinar um termo, né, para poder Para se proteger, a né? gente, a gente dar andamento, exatamente. Claro, Então, não é com nada certeza. invasivo, é diferente. Você pode fazer isso abertamente, né, ou não. Uhum. Eu tenho um livro aqui de casos, né, que a gente não publicou. Se você olhar, todos os casos são diferentes. Com certeza. Só que eu tenho uma anatomia própria, Uhum. mas todos os casos que eu fiz ao vivo, as anatomias são diferentes. Vai Sim. ter características minhas, mas vai ter características do paciente. É. Existe uma E identidade, né? Mas tem que tomar exatamente, cuidado com essa identidade para ela não, para você não fazer uma fábrica de salsicha, né? Como a gente fala. Todo mundo sai igual. exatamente. E eu tenho caso de retratamento de ator que foi em pessoas famosas, aí depois não conseguia se identificar, Claro. ficou dentes grandes, houve desgaste excessivo, não precisava, porque foi aditivo, né? Foi adicionado, então não precisa de desgaste, só Uhum. precisa de desgaste quando é redutivo. Então tem muita coisa acontecendo, né? Uhum. É que o brasileiro é bem pacífico. É,
Se for, nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer coisinha já é processo. Exatamente. Então, assim, você acaba levando aquilo que você não ficou feliz. Isso pode te trazer uma baixa estima, né? Assim como tem autoestima, pode trazer uma baixa estima. Sim. Você não se identificar com isso e entrar tendo uma depressão, não sorrir mais, deixar de se comunicar. Então, assim, você pode potencializar, mas você pode trazer para baixo também. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Ó, o Bruno mandou um abraço para você aí. Meu ídolo na prótese dentária. É de Goiânia. É outro professor também, um grande professor. Deixar um grande abraço, mestre Flores. Muito legal, né? Foi uma turma boa. Ô Flores, eu quero muito te agradecer que você aceitou meu convite para essa live. Espero que tenha sido bom para você. Não, com certeza. É um assunto que eu acho que eu estou viciado nele. Assim, aquilo que você falou no início, né? Você vicia nisso. É interessante. É claro que sempre não ser invasivo, né? Porque o que eu aprendi de visagismo, você conhecer o outro te torna uma arma. Então você tem que fazer sempre com muita responsabilidade. Muita responsabilidade para você não agredir a outra pessoa, né? Exatamente. Então eu cuido muito disso também. É uma posição que precisa de muito respeito pelo outro. Exatamente. Né? Então, realmente. Flores, muito obrigada, viu? Eu vou esperar você produzir esse conteúdo, esse material aí, porque para mim vai ser maravilhoso também. E vou salvar essa live aqui na minha página, se você quiser, eu coloco para salvar na tua também. Pode salvar na minha também. Eu vou ver se eu chamo você de novo para uma próxima live para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, Amanda. Eu agradeço de coração. Não tive ainda tempo de fazer seu curso, desculpa. Eu quero muito que você vá no meu curso. O dia que você tiver um tempo, vai ser uma honra para mim. Aí assim, continue me mandando as agendas, uma hora dá certo. Vai dar. Porque a gente conhece pessoalmente, troca ideia, informações. Eu também quero ir um dia no seu curso. Quando você puder me chamar, eu quero ir. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Flores? Obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado, pessoal, que esteve aí com a gente. Obrigada pela participação. Tamo junto. Qualquer coisa, pode me chamar. Você também. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Bom trabalho. Para você também.